Aqui é a Letícia e esse vídeo é sobre a roteirista e escritora Shonda Rhimes. Ela que é criadora de Grey's Anatomy e também da minissérie mais recente com a Netflix Inventando Anna. E por que desse vídeo agora, né? Já faz alguns meses que eu tenho me aproximado da Shonda Rhimes, principalmente por causa da minissérie Inventando Anna. Eu até fiz um vídeo aqui no canal. E também porque eu comecei a ler o livro que ela escreveu, O Ano que Eu Disse Sim. Então, depois de tudo isso, a minha mente abriu para o mundo da Shonda Rhimes, esse império que ela criou, né? A gente pode chamar dessa forma, para esse universo de criações dela. Principalmente porque agora ela não é só mais uma escritora, roteirista, né? E produtora, empresária. Então, entrei pro grupo das pessoas que admiram aí o trabalho que ela faz, né, as criações e tudo. E aí você vai perceber também que a Shonda sempre esteve presente na nossa vida, principalmente pelas criações que ela fez aí no começo da carreira dela. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. E aí, para começar, né, um pouquinho da biografia da Shonda Rhimes, ela cresceu em Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos, e tem 3 filhas. De pais acadêmicos, a Shonda Rhimes é a caçula aí de 5 irmãos. E ela se formou na faculdade de Dartmouth em literatura inglesa e escrita criativa e também tem mestrado pela Escola de Cinema e Televisão da Universidade do Sul da Califórnia. E aí a Shonda começou nesse mercado da indústria, né? Na década de 90, mas foi a partir dos anos 2000 que o trabalho dela ganha mais visibilidade, fica mais popular. E aí que eu falo que as criações da Shonda sempre esteve presente na nossa vida e a gente não sabia. Pelo menos para mim foi mais uma surpresa, porque a Shonda produziu também O Diário da Princesa, né, o primeiro filme, e foi uma das roteiristas de O Diário da Princesa 2, Casamento Real, e também Crosswords, Amigas para Sempre, que tem a Britney Spears aí no elenco. Mas o ano de 2005 é um ano que as coisas começam a mudar aí para Shonda Rhimes, que é o ano de estreia no canal da ABC dos Estados Unidos a série Grey's Anatomy, que logo ganha o gosto das pessoas, né? As pessoas começam a gostar dessa série e começa a fazer muito sucesso. E Grey's Anatomy é uma criação da Shonda Rhimes que levou o piloto, né? Ela apresentou o piloto para a ABC e teve aí as primeiras temporadas encomendadas pela ABC. E isso foi em 2005. A série ainda existe e agora no começo de 2022, Grey's Anatomy foi renovada para a 19ª temporada. E é uma série, né, resumindo, que é ambientada em um hospital e tem uma trama que centra em profissionais da área médica, a ética desses profissionais. A gente acompanha desde como eles começam no estágio nesse hospital e vão construindo uma carreira. A gente acompanha também conflitos familiares, relacionamentos amorosos. E esse tema médico, esses temas, né, da medicina, sempre foi um assunto de interesse da Shonda. Ela até participou também de um programa de voluntariado de um hospital. Então, esse tema médico sempre foi o interesse da Shonda Rhimes de escrever. E é o que diferenciava, né, essa série de 2005, Grey's Anatomy, porque se diferenciou aí de outros programas. Naquela época, Grey's Anatomy mostrava aí os personagens como se aproximando aí de pessoas reais. A gente acompanhava pessoas na sua individualidade, personagens que têm conflitos, que têm problemas, que querem coisas, que buscam coisas. Então, essa série se aproximou de pessoas reais, enquanto outros programas iam da forma contrária. Então, Grey's Anatomy fez muito sucesso, ganhou o gosto popular e
logo Grey's Anatomy ganhou aí números recordes de audiência, até mesmo de outros programas da própria emissora, né, da ABC. E esse olhar diferente da Shonda Rhimes a fez criar uma produtora, né, a Shondaland, que também tem outros sucessos da Shonda e da equipe dela, como Scandal, How to Get with a Murder e Private Practice, que é uma série derivada aí de Grey's Anatomy, entre outros sucessos. Aqui falei só alguns. E aí, por causa desse sucesso, né, das criações da Shonda Rhimes ainda na ABC dos Estados Unidos, em um determinado período, a Shonda chegou a ter até 3 séries transmitidas todas as quintas-feiras. E aí, para comemorar todo esse sucesso, a ABC produziu algumas chamadas com as personagens principais dessas séries, que era Grey's Anatomy, How to Get Rid of a Murder e Scandal. E eles transmitiam também essas chamadas com as iniciais de uma frase, né, TGIT, que é Thank God It's Thursday, que significa graças a Deus é quinta-feira. Então, para reforçar aí o sucesso que essas criações da Shonda fez, né? Uma mulher que comandava aí todas as quintas-feiras um canal de televisão com essas criações. E por que, né, que a Shondaland, as criações da Shonda fazem tanto sucesso? Porque, como eu disse em Grey's Anatomy, são personagens que se aproximam aí de pessoas reais. E a gente está falando de 2005, né, em que a gente não tinha tanto reforçado, né, nos meios de comunicação, em filmes e séries. Então a Shonda é considerada uma das pioneiras de retratar isso em produções audiovisuais. Então, Grey's Anatomy, por exemplo, né, a gente tem a Meredith Grey como a personagem principal, uma mulher. Então, isso também foi o que caracterizou o trabalho da Shonda, porque as personagens criadas pela Shondaland, até mesmo a Shonda, né, e a equipe, até como a Shonda mesmo descreveu, né, as mulheres são competitivas, são mulheres que querem algo, que buscam por algo, que têm problemas reais, que são mulheres fortes, mulheres negras e mulheres que são donas, né, dos próprios corpos dela. Então, em Grey's Anatomy, a gente tem a Meredith Grey, que até o sobrenome dela que dá origem à série, né, Grey's Anatomy. A Meredith Grey é uma cirurgiã, né, que começa como estagiária e constrói aí uma carreira de sucesso. Ela é boa no que ela faz. Ela foi criada por uma mãe também médica, que na época da mãe, essa mãe se separa do pai em uma sociedade na época que se acha isso escandaloso, né, que não tinha esse costume de separação do matrimônio. Então, ela tem essa mãe que serve de exemplo como profissional, como mulher também. Então, a gente tem uma Meredith Grey que não tem o sonho de ter filhos. É claro que ela tem filhos durante a série, mas isso não é um sonho a ser perseguido, né? Ela tem filhos e tudo bem, não é um sonho dela. E ela também tem os relacionamentos amorosos dela também. Já em Scandal, a gente tem a personagem Olivia Pope, que tem a própria empresa de gestão de crises. Essa Olivia Pope, ela é bem querida pelos colaboradores da empresa dela. Ela é uma pessoa imponente também, é bem sucedida. Até esse perfil de mulheres bem sucedidas, de mulheres imponentes, foi um perfil aí que a Shonda criou também para o perfil da televisão, né, da ABC. Então, normalmente essas mulheres eram bem-sucedidas, eram mulheres que queriam algo. Então, essa Olivia Pope, apesar de ser imponente, todos gostarem desse trabalho que ela faz, quando o assunto é o pai dela, aí entra muitos conflitos, ela tem muitos conflitos com esse pai. Ao mesmo tempo, essa mulher que é dona de uma empresa, ela se envolve com o presidente dos Estados Unidos, torna-se amante, mas aí acontece várias coisas aí na trama que ela acaba sendo
a namorada, mas ainda continua em segundo plano. Já em How to Get with a Murder, né, a gente tem a personagem da Annalise Keating, que é uma advogada e professora, né, de uma universidade de direito. Ela também é uma pessoa bem-sucedida, né, é formada, mas ela teve uma infância em que os pais não a protegeram de abusos sexuais que ela teve na própria família ali, no círculo familiar. Então ela cresce uma advogada que tem problemas de se relacionar com pessoas nessa fase adulta, muito por causa do que ela enfrentou na infância, mas ao mesmo tempo é uma mulher imponente que vence todos os casos no tribunal. Então é essa advogada que busca a todo preço vencer os casos que ela tem em mãos, né, do trabalho dela, que ao mesmo tempo tem esse perfil de personagens que teve problemas no passado. Então, todos esses personagens, eu falei algumas, são personagens que abordam temas que em 2005 isso a gente não via muito. Por isso que as criações da Shonda e da Shondaland fizeram sucesso e ganharam o público, né? Então, em 2005 a gente não tinha esses temas muito recorrentes em séries, em filmes. A série Scandal, por exemplo, foi o primeiro drama da ABC com uma mulher protagonista afro-americana em 37 anos da ABC. Então, até a Shonda fala no livro que ela precisava fazer isso da forma certa. Imagina, né? Em 37 anos, uma personagem negra ali estreando, era a protagonista da série. Então, se isso desse errado, levaria mais tempo para outras personagens negras também fazessem parte aí da televisão, né? Ela disse que no começo que ela escrevia esses personagens, desse processo criativo, para ela o que ela estava fazendo era normal, né? Colocar personagens de todas as cores, de todos os gêneros, com todos os passados e também com todas as orientações sexuais. Então, para ela era normal aquilo. Mas ela ouviu de vários executivos do canal que aquilo não podia ser feito. Mas ela até descreve no livro, né, que os Estados Unidos provaram o contrário e provaram que esses executivos estavam mentindo, né? Por quê? Porque as séries fizeram sucesso, ao contrário do que eles pensavam naquele momento. Então, retratar isso era uma necessidade, então a gente vê essa mudança de comportamento que hoje pra gente, né, em 2022, é necessário, é bem quisto pelas pessoas, principalmente quem gosta de assistir. E aí, em 2017, a Shonda Rhimes sai do canal de televisão da ABC e assina um contrato com a Netflix para eles produzirem conteúdos exclusivos. E essa parceria deu tão certo que no ano passado eles renovaram o contrato, e a especulação é de que esse acordo foi de 100 milhões de dólares a 400 milhões de dólares. Mas é uma prova da potência que é a Shonda Rhimes. E agora eles produzirão não só filmes e séries com a marca, né, da Shondaland e da Netflix, mas também experiências com games e também realidade virtual. E uma das primeiras produções dessa parceria foi Bridgerton, que é uma adaptação da série de livros da escritora Julia Quinn. E aí, em 2020, a série quebrou um novo recorde aí com a marca da Shondaland, porque foi assistida por 82 milhões de pessoas em todo o mundo, só nos primeiros 28 dias da série ser lançada na plataforma de streaming. Então, a gente já tem a segunda temporada que estreia agora dia 25 de março de 2022, e a temporada 3 e a quarta temporada já foram confirmadas também, e a gente imagina que essa série vai até uma possível nona temporada, porque a série de livros da autora são 9 livros, então se espera que essa história de Bridgerton ainda tem muito pano para manga. E também uma das últimas produções da Shondaland com a Netflix é a minissérie Inventando Anna,
que fala sobre uma jornalista que conta a história da Anna Delvey, que enganou a elite de Nova York, que ela era uma herdeira alemã. Só que, na verdade, isso tudo foi uma criação, uma invenção da Anna Sorokin, uma imigrante russa que se muda com a família para a Alemanha, e ela foi condenada por enganar bancos e aplicar golpes em pessoas. E isso é uma história real. A minissérie é baseada em um artigo escrito pela jornalista Jessica Presley. Então, essa minissérie, nesse momento que eu gravo o vídeo, está entre o top 10, né, dos mais assistidos aqui no Brasil. Então, mais um sucesso aí pro império da Shonda Rhimes. Eu fiz aqui um vídeo do canal que eu falo curiosidades e detalhes dessa história real que foi inspirada aí para a produção da minissérie. Tem aqui no box de informações, na descrição do vídeo, também aqui nos cards, você pode conferir lá também. Agora, pro finalzinho desse vídeo, eu separei alguns momentos que a Shonda escreveu nesse livro, O Ano que Eu Disse Sim, que é um livro que ela fala como foi o ano de 2014, depois que ela decidiu dizer sim para tudo aquilo que assustava ela, para tudo que ela tinha medo, porque isso surge depois de uma conversa que ela teve com a irmã mais velha dela, a Dolores, e essa irmã diz a ela que ela não aceita nada, ela não diz sim para nada, porque nesse período a Shonda já é bastante reconhecida, tem fama pelas criações que ela fez, por todo o trabalho dela. E ela sempre foi daquela pessoa de ficar em casa ao invés de sair. Então, a Shonda sempre foi uma pessoa tímida, introspectiva. Isso foi o que mais me surpreendeu, né, da Shonda Rhimes. E ela fala como que foi dizer sim a tudo aquilo que ela tinha medo. Então, ela conta que as memórias que ela tem da infância, ela dentro da despensa, criando personagens e universos na mente dela. E a Shonda sempre foi muito criativa e os pais dela sempre incentivaram essa criatividade na filha, né? Ali na casa dela, enquanto ela estava dentro da despensa. Eles não pediam para ela sair lá da despensa, mas eles sabiam que ela estava incentivando ali a criatividade dela. Então, ela sempre foi essa pessoa de preferir ficar em casa ao invés de sair, dizer não à saúde dela. Então, quando ela começa a ser reconhecida, a ter fama pelo que ela faz, ela fala que isso chocou bastante essa carreira, de tudo que ela construiu. E aí, duas entrevistas que ela narra aqui nesse livro que tiraram o sono dela, que foi a entrevista para o Jimmy Kimmel Live e para Oprah Winfrey. Então, pro Jimmy, é um programa ao vivo, todas as pessoas que vão lá fazem a entrevista ao vivo, mas ela pediu que essa entrevista fosse gravada, porque ela tinha medo de que algo acontecesse ali ao vivo e ela, né, teria essa imagem manchada dela. Porque ela sempre foi essa pessoa tímida e criava coisas na cabeça dela de que ela não conseguiria fazer e de que alguma coisa sairia da rota e sairia do caminho, muito por causa do jeito introspectivo dela. Então, ela pediu para ser gravada e no final deu tudo certo. Ela até fala que agradece muito ao Jimmy por ele ter sido muito cortês, muito gentil e não ter pedido para ela ter falado muito durante a entrevista, porque eles fizeram um programa especial para falar sobre o último episódio da série Scandal, porque a série, o programa do Jimmy é da mesma emissora, né, da ABC nos Estados Unidos. Então eles fizeram esse especial com a Shonda ali passeando pelos cenários da série. E a outra entrevista que a Shonda fala nesse livro é da entrevista com a Oprah Winfrey, outra mulher, né, de sucesso, bem-sucedida, que tem um programa de televisão, mulher negra. Então era uma pessoa que sempre foi inspiração para a Shonda. E ela fala que depois dessa entrevista, ela não conseguia se lembrar como foi, justamente por causa dessas coisas que ela criava na cabeça dela. Então, é algo que impressiona, né? Porque a Shonda Rhimes
essa mulher que criou todo esse império, das criações dela. Então, saber disso aproxima mais, talvez, um pouco ela da gente, né? Pra gente saber como que ela é humana também, né? Não só aquela mulher do sucesso, de todas essas criações que ela fez. E aí, outra coisa que me chamou a atenção, que eu acho que é legal falar aqui, que de 2014 a 2015, né, que foi o ano que ela disse sim para tudo que causava medo, ela disse sim também à saúde dela. Porque, como eu disse, a Shonda sempre preferiu ficar em casa e sempre preferiu o trabalho também. Muito por causa do que ela construiu ali da vida dela. Ela construiu um hábito de trabalhar sempre o mais produtivo possível. Então, teve um momento em que ela escrevia para 4 séries diferentes, então ela escrevia o tempo inteiro e ela sempre ficava em casa. Mas em 2014 ela disse sim para a saúde e conseguiu perder até 50 quilos em um ano. E isso foi muito difícil para ela, não foi coisa fácil. Isso que é muito legal do livro, do jeito que ela conta, a gente não acredita que tudo aquilo estava passando na vida dela. Então ela não conseguia perder nem 7 quilos. E aí quando ela disse sim que ela ia emagrecer, ela conseguiu perder até 50 quilos. E outra coisa interessante da Shonda é que ela é uma mulher competitiva. As coisas que ela conta aqui no livro é impressionante. Que ela até fala que quando eles estão em família, a mãe não deixa eles jogarem ali, porque de fato eles vão brigar de tão competitivo que a Shonda é. Até no trabalho ela narra alguns fatos assim. E aí, uma última curiosidade que eu falo aqui do livro é que a primeira coisa que a Shonda disse sim, né, dessas coisas que assustavam ela, foi um discurso de abertura para a faculdade de Dartmouth em 2014, para alguns estudantes que estavam se formando. Então, esse foi o primeiro fato que ela disse sim, mas foi um convite que foi logo no começo do ano de 2014. Ela até narra que teve um período muito grande para ela se assustar ainda mais, né, de medo que ela tinha, mas depois ela consegue fazer esse discurso para milhares de pessoas, entre pais, alunos e professores que estavam lá. E foi a primeira coisa que ela disse sim. Depois, né, tem outras entrevistas, o fato dela emagrecer. Então são muitos fatos que ela conta aqui, que ela disse sim, e que hoje a gente vê que ela continuou fazendo isso, né? As entrevistas e tudo que ela conseguiu foi por causa desse ano de 2014. Então, é um livro que eu gostei bastante. Parece que a gente tá assistindo algum filme, alguma série, muito pela escrita dela. Parece que ela tá conversando com a gente. Então, ao mesmo tempo que diverte, é um livro que inspira, né? Tanto quem gosta dessa área de criação, do audiovisual, porque de fato é uma mulher que conseguiu o sucesso, mas que ela sempre foi tímida, introspectiva, não queria essa fama, ela sempre foi escritora, então ela gostava de ficar atrás das câmeras. E aí ela toma a frente da criação dela, da produtora Shondaland, e é esse sucesso todo. Eu consegui resumir um pouco da vida da Shonda, mas claro que tem muito mais. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal, curtir bastante esse vídeo. Me deixe nos comentários se você já conhecia a Shonda, se você sabia que ela fez tudo isso. Muito obrigada por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.